Uma mulher foi atacada dentro de casa, mas embora tenha ocorrido um grande esforço para identificar-se o culpado, isso demorou mais de 40 anos para acontecer, até que finalmente as investigações conseguissem resultados. Hoje vamos falar sobre o caso de Lindsay Sue Bichler. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser que você já conheça essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda essa interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem publicados. Se quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar membro, existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento, e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. É importante lembrar que não temos a intenção aqui de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar a vítima e os seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Lindsay Sue Little nasceu em janeiro de 56, ela era filha de Wayne e Eleanor. Infelizmente não se tem muitas informações sobre a sua personalidade nem sobre a sua infância, mas o que se sabe é que após ela terminar o colegial, a Lindsay conheceu Philip Douglas Bichler, com quem ela se casou em outubro de 1974, quando ela tinha 18 anos, e foi assim então que ela se tornou Lindsay Sue Bichler. A Lindsay nasceu e cresceu em Lancaster, a 10ª cidade mais populosa do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, considerada como uma das mais antigas do interior americano, sendo fundada em 1720. Atualmente, segundo o último censo, que é de 2020, a cidade conta com pouco mais de 58 mil habitantes. A Lindsay e o Philip moravam numa casa grande em um dos bairros nobres de Lancaster na época. Eles eram recém-casados e seguiam uma rotina onde ambos saíam para trabalhar juntos pela manhã. O Philip, na época, trabalhava em um escritório e a Lindsay era atendente em uma floricultura. Mas todos os dias, ela saía mais cedo do trabalho para chegar em casa e preparar o jantar. No dia 5 de dezembro de 75, a Lindsay, na época com 19 anos, saiu do seu trabalho por volta das 17h45. Passou no escritório do Philip, onde ela pegou o contra-cheque de pagamento dele, e de lá ela passou no banco e depositou o contra-cheque, que era o salário do marido, e o dela também. Saindo do banco, ela fez algumas compras numa mercearia chamada John Harris Village Market e gastou o valor de $46 com produtos para casa. Ela chegou em casa entre as 18h30 e 19 horas e teria começado a se preparar para receber os seus tios, pois eles tinham combinado de se encontrarem na casa dela por volta das 8h30 da noite, pois a Lindsay queria trocar algumas receitas com a tia dela, um hobby que ela tinha. Quando foi por volta das 8h42 daquela noite, os tios da Lindsay chegaram na casa dela, bateram a porta, mas ela não atendeu. Os tios então notaram que a porta estava destrancada e decidiram entrar, e assim se depararam com uma cena completamente horrível e inesperada. Toda a casa estava manchada com vestígios de sangue nas paredes, chão, móveis, e conforme eles iam andando pela casa, eles iam procurando pela Lindsay, que foi localizada na sala de estar, deitada de barriga para baixo, com uma faca ainda presa nela. Às 8h45, os tios fizeram então uma chamada para a polícia, que rapidamente chegou no local. Eles notaram que tinha uma toalha envolta no cabo da faca que foi usada nela, talvez uma tentativa de não deixar digitais. Foi concluído que o criminoso tinha utilizado 2 facas que pertenciam à cozinha da Lindsay. Haviam vários sinais de luta, indicando que ela teria reagido para tentar se salvar. As compras que ela tinha feito um pouco mais cedo ainda estavam dentro da sacola, em cima da mesa da cozinha, o que indicava que ela não teve tempo nem ao menos de guardar as compras e teria sido atacada logo que ela chegou em casa. A causa oficial do falecimento foi a grande quantidade de sangue que ela perdeu em decorrência dos múltiplos ferimentos. No dia seguinte, uma necropsia concluiu que a Lindsay tinha sido atingida 19 vezes, ela tinha muitos ferimentos de defesa e também tinha sido violada. Foi coletada uma amostra
do sêmen do agressor, e a meia calça que ela usava foi armazenada como evidência. Segundo o tenente Harvey West, que atendeu a chamada, todos os investigadores do caso se dedicaram muito. Eles fizeram questão de catalogar e arquivar o máximo de provas possíveis que eles conseguiam da melhor forma, pois embora naquela época não houvesse tanta tecnologia, eles tinham o entendimento que se fosse necessário algum dia, tudo estaria muito bem preservado e uma nova checagem poderia ser feita. Foi encontrada também uma pegada na cozinha, todos os sapatos das pessoas que entraram na casa foram analisados, mas nenhum era compatível com aquela pegada, deixando bem claro que era possivelmente o sapato do agressor e que era um homem. A polícia concluiu que não havia nenhum sinal de arrombamento nas portas e janelas e também não tinha nenhum tipo de entrada forçada. Era alguém que possivelmente tinha seguido a Lindy e entrado junto com ela quando ela chegou em casa, ou era alguém que ela conhecia e deixou entrar de propósito. A brutalidade do caso chamou a atenção da imprensa, principalmente porque tinha ocorrido em um dos bairros mais nobres considerados seguros de toda a cidade e, como consequência, muitos passaram a temer por sua segurança. Nos dias 9 e 10 de dezembro, os jornais noticiavam que os policiais procuravam por um carro que havia sido visto próximo ao condomínio onde a Lindy morava, e algumas testemunhas diziam ter visto esse carro parado na rua em frente à casa dela entre as 19 e as 8h45 da noite. Mas, como era um modelo comum, de uma cor muito comum, e como não tinha placa ou algo específico que pudesse diferenciar e facilitar a localização desse carro, essa informação não foi tão relevante assim para a história. Como acontece geralmente em vários casos, as primeiras suspeitas sobre o autor do crime recaíram sobre o marido da Lindy, o Philip, mas logo a polícia conseguiu averiguar que na hora que o crime ocorreu, ele estava trabalhando. Então, no dia 10 de dezembro, ele foi descartado como suspeito. Em depoimento, o próprio Philip disse acreditar que o responsável já estava seguindo a Lindy há algum tempo, pois eles tiveram essa sensação alguns dias antes. Uma amiga da Lindy teria confirmado que a própria Lindy, 10 dias antes, tinha confessado que se sentia seguida por um homem. Conforme o tempo passava, a comunidade passou a cobrar as autoridades pela solução do caso, pois todos tinham medo que o criminoso atacasse novamente, e por conta disso, em 16 de dezembro, o promotor público do condado de Lancaster anunciou que colocaria mais policiais para dar andamento às investigações e tranquilizar a população com relação à segurança. Desde o início, os investigadores sabiam que lidavam com um caso muito difícil, pois eles não tinham pistas diretas que levassem ao criminoso. Embora tivessem muitas evidências catalogadas, eles não tinham tecnologia suficiente para analisá-las, e por isso eles tiveram dificuldade de dar um rumo às investigações. Nos meses que se seguiram, os policiais fizeram de tudo que estava ao seu alcance na época, chegando a entrevistar cerca de 250 a 300 pessoas que pudessem ter algum envolvimento com o caso, mas todos foram descartados. Acreditava-se que o criminoso era alguém da área, mas sem provas ou pistas, o caso acabou esfriando. Quando foi em 26 de dezembro de 1976, cerca de um ano depois da história, a família da Lindy descobriu que a lápide dela no cemitério, na Igreja Metodista Unida, havia sido vandalizada, com respingos de tinta vermelha, e uma parte da lápide foi lascada e cortada. Aparentemente, quem fez isso queria representar que a lápide dela também havia sido golpeada, assim como a Lindy. Em 5 de janeiro de 1977, poucos dias depois desse vandalismo na lápide, a polícia de Manor Township recebeu um envelope escrito urgente, e dentro havia uma carta dizendo que a mesma pessoa que tinha vandalizado o túmulo era o criminoso responsável pelo homicídio. Os policiais investigaram essas alegações, mas acabaram concluindo que aquela informação não era verdadeira e que possivelmente era um trote. A carta não chegou nem a ser arquivada como evidência, e também ela não teve todo o seu conteúdo divulgado para a mídia. Frequentemente, o caso da Lindy sempre era lembrado, mesmo sem solução, tanto pelos investigadores quanto pela família dela, mas os policiais não tinham recursos ou pistas suficientes para dar continuidade, e por isso o caso sempre acabava parado novamente. Algo que chamou atenção nessa história é o fato de que em 18 de janeiro de 1984, o então promotor do condado de Lancaster,
Michael Rank, pagou o valor de $2.500 para a Sociedade Mobius em Los Angeles para que 2 médiums investigassem o caso da Lindy e também um outro caso, o de Evelyn Fisher, uma garota de 14 anos que tinha desaparecido em 1980. Essa técnica de usar um médium para dar um novo andamento para o caso, na época não era algo tão incomum, mas eles não eram utilizados como recursos principais, sendo na verdade uma maneira de conseguir uma nova perspectiva da história. Durante a sessão, os médios afirmaram que o homem era de pele escura ou morena e tinha uma tatuagem no braço com cabelos e olhos escuros, mas nenhuma informação relevante que ajudasse no caso foi apresentada. Em 2 de abril de 1989, o jornal Lancaster Sunday News relatou que os investigadores estavam tentando utilizar uma nova tecnologia de DNA para analisar uma gota de sangue seca que foi encontrada no local onde a Lindy estava, mas essa amostra era muito pequena e não pôde ser analisada. Em junho de 1992, cerca de 17 anos depois da história, o caso passou para novos investigadores que teriam como prioridade analisar novamente todos os casos ainda em aberto da cidade, com um novo grupo de investigadores e uma nova maneira de examinar as provas. E eles tinham a esperança de que finalmente o caso tivesse algum andamento satisfatório. Em 1997, as roupas íntimas da Lindy foram enviadas para uma nova análise forense de DNA, e com isso, eles conseguiram estabelecer um perfil de DNA utilizando o sêmen que havia sido preservado desde aquela época como prova. No ano 2000, com o avanço da tecnologia, foi criado um banco de dados para armazenar DNA de criminosos, e o perfil colhido das roupas da Lindy foi inserido nesse banco nacional de dados para saber se havia alguma correspondência com algum criminoso, mas infelizmente não tinha. Entre os anos de 2000 a 2006, o caso da Lindy chegou a ser revisado e analisado por outros grupos de investigadores, inclusive um grupo especialista do FBI, mas nenhum deles conseguiu ajudar. Quando foi em 2007, 32 anos depois do crime, o irmão da Lindy mandou colocar um outdoor enorme nas rodovias com as fotos da irmã para que todos relembrassem o caso dela. Ele pedia para que qualquer pessoa que soubesse de qualquer informação entrasse em contato e ajudasse nas investigações, mas infelizmente nenhum avanço foi obtido. Em 26 de junho de 2018, os noticiários davam uma informação um tanto quanto interessante, principalmente para esse caso. Naquela época, a polícia tinha informado que tinha feito uma prisão de um homem chamado Raymond Howe, conhecido como DJ Fizz, de 49 anos. Ele estava sendo acusado pelos crimes de homicídio e violação contra uma professora, um caso que ainda estava aberto desde 21 de dezembro de 1995. Essa professora era uma mulher chamada Christy Mirak. Esse caso noticiado foi um dos primeiros casos em que se usou a tecnologia de ancestralidade para solucionar um caso antigo. O Philip, o marido da Lindy, na época, viu essa reportagem e ficou pensando se essa mesma tecnologia não poderia ser usada no caso dela. É importante também dizer que depois que o Philip perdeu a sua esposa, a Lindy, ele teve depressão, ele passou muitos anos da sua vida tentando solucionar o caso, ele chegou a se casar novamente, teve filhos, mas ele nunca se esqueceu da Lindy. E ele, mesmo assim, muitos anos depois, ainda tentava achar uma maneira de conseguir desvendar o caso. Então, ele, após ver essa reportagem na TV, dessa prisão, dessa outra história, resolveu apresentar essa ideia aos investigadores do caso da Lindy. No mesmo ano, 2018, o Ministério Público de Lancaster solicitou a ajuda da Parabon Nanolabs, a agência com sede na Virgínia, o mesmo pessoal que tinha solucionado o homicídio da Christy Mirak. Eles utilizaram então as evidências de DNA que foram arquivadas cuidadosamente pelos investigadores que analisaram o caso da Lindy na época, e graças a isso eles conseguiram ter material suficiente para enviar para os testes. Os cientistas da Parabon Nanolabs estudaram padrões geográficos de imigração, assim como sobrenomes associados às localizações, e determinaram que o dono do DNA tinha ligações da pequena cidade de Gasperina, que ficava na região da Calábria, no sul da Itália. Foi determinado que cerca de
2.300 pessoas com traços genéticos italianos viviam no condado de Lancaster na época que o crime aconteceu, e isso restringiu muito o número de pessoas que deveriam ser investigadas, pois o número era menor ainda quando se levava em conta que tinha que ser um homem adulto. Em 5 de setembro de 2019, os investigadores divulgaram então 2 imagens geradas a partir dos dados obtidos pelas amostras de DNA do criminoso. As imagens eram uma representação de como seria a aparência dele entre 25 e 65 anos. Isso porque não se sabia a idade exata que ele tinha quando ele cometeu o crime. Conforme os especialistas foram reduzindo os nomes de possíveis suspeitos com as características que correspondiam ao chamado CODES do DNA, eles finalmente chegaram a um nome: David Sinopoli. Eles decidiram investigar mais a fundo o David e descobriram que ele tinha morado no mesmo condomínio que a Lindy morava na época do crime. E pela primeira vez, depois de mais de 35 anos, a polícia finalmente tinha um suspeito plausível, que aliás era bem diferente da descrição feita pelos médiums que foram pagos anos atrás. Mas para se ter certeza de que o responsável pelo homicídio da Lindy era mesmo o David, eles precisavam ter o DNA dele para comparar com o DNA da cena do crime. Porém, os exames de ancestralidade não eram suficientes para conseguir um mandado para que ele cedesse essa amostra. E os investigadores sabiam que não podiam simplesmente pedir para ele, porque se ele fosse mesmo culpado, ele poderia fugir. E então, a partir desse momento, a polícia passou a vigiá-lo sem levantar suspeitas. Em uma manhã de fevereiro de 2022, o David estava tomando um café com a sua esposa em um aeroporto na Filadélfia e ele descartou uma xícara, que foi recolhida imediatamente pelos investigadores. Essa xícara foi enviada para a DNA Labs International para testes e 2 meses depois, os resultados dos testes determinaram que na xícara tinha um único correspondente masculino de DNA, ou seja, ela não tinha sido contaminada com outros DNAs além do David. E esse DNA foi submetido a Cybergenetics, um laboratório com sede em Pittsburgh, especializados em exames de DNA. A análise determinou que o DNA na xícara combinava com o DNA do sêmen coletado nas roupas íntimas da Lindy em 1975. Segundo os resultados, a estatística de correspondência era de cerca de 1 em 10 trilhões. Os investigadores consultaram especialistas para saber se havia alguma gota de sangue na cena do crime que também pudesse ser testada, e eles encontraram 2 gotas na meia calça da Lindy, que não pertenciam a ela, e essas 2 gotas também foram enviadas para teste, e em julho de 2022, os resultados atestaram como compatíveis. Em 17 de julho de 2022, às 7 da manhã, David Sinopoli, de então 68 anos, foi preso na sua casa, acusado dos crimes contra a Lindy. A família da Lindy e o Philip finalmente puderam então comemorar, depois de quase 46 anos, que as investigações tiveram resultado e o criminoso finalmente foi preso. O David Sinopoli ou Sinopoli nunca tinha despertado nenhum sinal de alerta sobre esse lado sombrio dele. Ele foi uma criança comum, sempre teve boas notas, participava de times de futebol da escola, dos escoteiros, foi casado 2 vezes ao longo da sua vida. Seu primeiro casamento foi em 74, poucos meses antes dele ter atacado a Lindy. Ele morava no mesmo condomínio que ela, segundo os promotores, mas não fica claro quanto tempo ele morou nesse condomínio até se mudar. Desse primeiro casamento, ele teve um casal de filhos e se divorciou em 86. No ano seguinte, 87, ele se casou novamente e teve mais uma filha. Ele nunca foi visto como sendo uma pessoa com atitudes estranhas, sempre agiu normal e só teve uma outra única acusação antes de ser preso. Em 2003, ele tinha 50 anos e tinha sido acusado de invasão de privacidade e conduta desordenada, porque ele espiou uma mulher que estava nua em uma sala de bronzeamento no salão de beleza da sua esposa. E ele foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Todos que o conheciam ficaram, na verdade, chocados com a sua prisão ligada a um caso tão terrível quanto a história da Lindy. A polícia também descobriu que possivelmente os dois já tenham tido contato e se conheciam, pois eles frequentaram a mesma escola, isso durante o ano de 1970 e 1971, enquanto estavam finalizando o colegial, e teriam participado de várias atividades extracurriculares ao mesmo tempo.
não precisamente juntos, já que eram atividades que várias turmas participavam, mas eles estavam no mesmo ambiente em diversas vezes. Além disso, os dois passaram também a maior parte da sua infância morando no mesmo bairro. E mesmo que não se conhecessem, a Lindy passava pela frente da casa dele todas as vezes que ia para a igreja, pois a casa que o David morava com os pais ficava no meio do caminho. Em 18 de outubro de 2022, o David esteve diante do tribunal para uma audiência de instrução. Ele negou as acusações e se declarou inocente, porém em outubro de 2023 ele aceitou fazer uma confissão de culpa em troca de um acordo para não ir a júri popular. Ele foi condenado de qualquer forma a 25 e 50 anos de prisão. Considerando a idade dele, 68 anos, o juiz disse que é essencialmente uma sentença de prisão perpétua. Embora finalmente um culpado tenha sido preso e condenado, o David nunca confessou os detalhes do caso, mas a polícia acredita que possivelmente ele já estivesse observando a Lindy há algum tempo e que ela teria aberto a porta para ele por reconhecê-lo dos anos da escola ou como seu vizinho, que morava a poucos metros da sua casa. Atualmente, David está preso, sem possibilidade de fiança. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.